Olá! E aí, estão prontos para mais uma aula de Cálculo 2? Na aula anterior, nós vimos as aplicações de integração, não foi? Então, a partir de agora, nós vamos estudar os métodos de integração. Lá no Cálculo 1, nós já conhecemos o método da substituição para resolver integrais. Só que nem todas as integrais elas podem ser resolvidas pela substituição simples. Então, a partir de agora, nós veremos outras maneiras de resolver integrais, ok? Cada regra de derivação, como nós vimos lá também no Cálculo 1, tem outra correspondente de integração. Por exemplo, a regra de substituição para integração corresponde à regra da cadeia para derivação. E aquela que corresponde à regra do produto para derivação é o que nós chamamos de integração por partes, que é o que nós vamos estudar agora, ok? Primeiro, a gente vai precisar saber de algumas integrais. Então, a gente tem uma tabelinha com as mais importantes integrais que nós já vimos até agora, ok? Que essa tabelinha nós vamos chamar de integrais imediatas, que são integrais que nós poderemos recorrer sem precisar resolvê-las usando os métodos, ok? Então, nós vamos precisar lembrar delas. Então, vamos lá. O primeiro método de integração que nós vamos estudar é o método de integração por partes. Então, vamos considerar aí duas funções diferenciáveis, certo? Para a gente poder chegar ao método de integração por partes. Lá no Cálculo 1, a gente sabe que a derivada da função produto, do produto de duas funções, ela é dada pelo quê? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, isso aí vai corresponder ao quê? F vezes G', que vai ser igual a F vezes G', F vezes G', a derivada desse produto, menos F' vezes G, ok? Aí daí, se nós integrarmos ambos os membros, o que é que nós vamos obter? Integral de F vezes G' de x, que é igual a F de x vezes G de x, menos a integral de F' de x vezes G de x dx, ok? Então, nós partimos da derivação do produto, que é uma regra que vocês já conhecem, e aí nós integramos ambos os membros dessa derivada. Então, aí agora vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar U de F de x e V de G de x, ok? Então, aí nós vamos ter a derivada de U vai ser F' de x dx, e a derivada de V dv vai ser G' de x dx, ok? Então, reescrevendo aquela expressão que nós chamamos de asterisco anteriormente, nós vamos obter que a integral de U dv é igual a U vezes V menos a integral de V du. Então, gente, a integração por partes, nós vamos ver agora como nós chegamos na expressão que usamos para calcular integrais por partes, ok? Então, a gente vai considerar duas funções diferenciáveis, f e g, e aí a gente vai considerar a derivada da função produto f' vezes g', ok? Lá do Cálculo 1 a gente já sabe como derivar produto e a gente sabe o quê? Que a derivada do produto de f vezes g é igual à derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, f vezes g' é igual a f vezes g', a derivada desse produto, menos f' de x vezes g de x. E agora, se nessa derivada a gente integrar ambos os membros dessa expressão, nós vamos obter o seguinte: integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g' de x. Por quê? Porque quando nós integramos a derivada, nós voltamos para a função original. Menos a integral de f' de x vezes g de x dx. Então, nós vamos guardar essa expressão aí agora, que a gente vai chamar de asterisco, ok? E nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Nós vamos chamar U de f de x e V de g de x, ok? Então, aí, considerando essas funções, se a gente quiser derivar du, se a gente quiser derivar U, a gente vai encontrar du, que é igual a f' de x dx, e dv, que é igual a g' de x dx. Então, usando essas substituições, a gente vai reescrever a nossa expressão asterisco. E aí a gente vai obter
integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a expressão que a gente vai usar para integrar funções por partes, ok? Então é importante que vocês lembrem dessa expressãozinha aí. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aí, se a gente quiser calcular essa integral por partes definida, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, quem vai ser a integral de u dv de a até b? Vai ser u vezes v, que nós já vamos avaliar, porque esse já é um resultado integrado, ok? Então, nós vamos avaliar uv no intervalo de a até b, menos a integral de a até b de v du, ok? É só a gente aplicar a definição de integral definida nessa parte, ok? Então, vamos ver alguns exemplos agora de como funciona essa técnica de integração, que a gente chama de integração por partes. Vamos lá, primeiro exemplo. Se a gente quisesse integrar a função x vezes cosseno de x, observe que a gente tem um produto de funções aí, ok? Então, a gente, lá da definição de integral por partes, a gente precisou mudar as variáveis, né? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para resolver esse exemplo. A gente vai chamar u da função x e a gente vai chamar dv da função cosseno. Observem que a gente precisa abranger toda a função que está sendo integrada. Então, chamando u de x, a gente já pega a parte da função x, e chamando dv de cosseno de x, a gente já pega a parte do cosseno de x dx, ok? Então, aí a gente agora vai para a derivada. Quem é a derivada de u? Du, que é a derivada de u, vai ser o próprio dx, como nós já sabemos, né? Por regra de derivação. E o dv agora nós integramos. Então, esse vzinho aí, v igual a seno, é o resultado da integral de dv, ou seja, o resultado da integral da função seno. A integral de seno é a função cosseno. Então, obtidas essas variáveis, u, v, du e dv, a gente vai para a fórmula da integral por partes e substitui. Então, a integral de u vezes v, ou seja, a integral de x vezes cosseno de x dx, é igual a u vezes v, ou seja, x vezes seno nesse caso, menos a integral de v du, ou seja, menos a integral de seno de x dx. Então, nós já temos montada a nossa fórmula de integração por partes. Agora é só resolver da forma que nós já sabemos. Então, x menos seno de x a gente mantém e a gente agora integra a função seno. Integral de seno é menos cosseno. Então, menos com menos, mais, fica mais cosseno de x mais c. Observe que essa é uma família de funções que nós obtivemos, por isso que tem que ter a constante c. Porque se fosse uma integral definida, nós encontraríamos um número, certo? Vamos ver outro exemplo. Se nós quisermos integrar a função ln de x dx. A função ln de x dx, a integral dela, se vocês notarem, ela já está lá presente na tabelinha de integrais imediatas, certo? Mas todas as integrais imediatas, nós temos como calculá-las, certo? E uma grande parte delas a gente calcula através de integração por partes. Então, vamos ver como é que fica. Da mesma maneira, a gente vai ter que escolher uma função para chamar de u e uma função para chamar de dv. Essa é a nossa partida inicial, ok? Então, vamos chamar u de ln de x e vamos chamar dv de dx, certo? Então, para u a gente deriva, que a gente vai achar du, derivada de ln de x, como todo mundo sabe, é 1 sobre x. E para dv a gente integra, para a gente achar o v. Então, vamos integrar dv. Integral de dx é o próprio x, ok? Então, com essas variáveis substituídas, a gente vai para a expressão da integração por partes. Então, integral de ln de x dx vai ser agora, né, que a integral de u vezes v é igual a v du, ou seja, x vezes, ou melhor, u vezes v, que é x vezes ln de x, menos a integral de v du, que é a integral de x vezes vezes 1 sobre x. Então, daí a gente vai obter
resolvendo a integral, né? A gente vai obter x vezes ln de x menos 1 mais c, que é o resultado da nossa integral, que como vocês podem ver, lá na tabelinha de integrais imediatas, ela está lá como uma integral imediata, ok? Um outro exemplo. Esse exemplo aqui, vocês vão perceber que a gente vai ter que integrar por partes 2 vezes. Então, quantas vezes forem necessárias, a gente pode integrar por partes, certo? Uma integral dentro da outra. Então, vamos lá. A gente vai querer integrar a função t ao quadrado e elevado a t dt. Então, vamos chamar u de t ao quadrado e dv de e elevado a t dt. Então, mesma coisa. Para u a gente deriva, derivada de t ao quadrado é 2t dt. E para dv a gente integra. Então, a integral de e elevado a t é a própria função e elevado a t. Então, vamos lá. Nós temos que a integral de u dv é igual a u vezes v, t ao quadrado vezes e elevado a t, menos a integral de v du. Nós já tiramos, observe que nós já tiramos ali o 2 da integral, ok? Que é uma das propriedades que nós vimos na aula passada, ok? Uma das aulas passadas. Então, lembrem-se disso. A gente vai aplicar todas as propriedades que nós vimos, certo? Então, observe, nos exemplos anteriores, para calcular a integral, essa integral que aparece aí na integração por partes, nós usamos técnicas de substituição simples, ok? Só que agora a gente obteve uma integral que a gente não sabe resolver pela técnica de substituição simples. Então, essa nova integral a gente vai resolver de novo por integração por partes, ok? Então, a gente vai chamar u de t e dv de et dt. Lembrando que a gente precisa, quando a gente troca essas variáveis, u e dv, a gente precisa abranger todas as funções que estão na integral, porque senão não dá certo, certo? Então, vamos lá. Para u a gente deriva, du é igual a dt, e para dv a gente integra. Integral de e elevado a t é o próprio e elevado a t. Então, voltando para a integral, a gente vai obter esse resultado. A gente vai ter t ao quadrado e elevado a t menos 2 vezes o resultado dessa integral que nós obtivemos agora por partes. T e elevado a t menos e elevado a t. Tudo isso mais a constante c, porque é uma família de funções, certo? Então, esse exemplo é para mostrar que a gente pode ter, dentro da própria integral por partes, podem surgir outras integrais que necessitam da integração por partes para a gente resolver, certo? Então, fiquem atentos a isso, ok? Agora a gente vai usar as integrais trigonométricas para integrar certas combinações de funções trigonométricas que possam surgir nas integrais, certo? Nós vamos começar com as potências de seno e de cosseno. Então, vamos ver as observações que a gente precisa ter para essas funções, ok? Observação A. Se a potência do seno ou do cosseno for ímpar, a gente tem que separar um fator dessa potência e converter a potência usando a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Todo mundo já conhece, ok? Depois de separar o fator, a gente finaliza com o processo de substituição, chamando u de cosseno ou de seno, dependendo da função que a gente estiver utilizando, certo? E isso é para se a potência do seno ou do cosseno for ímpar. Agora, se a potência do seno ou do cosseno for par, a gente vai usar uma dessas identidades trigonométricas aqui. Seno ao quadrado é igual a meio de 1 menos cosseno de 2x, ou cosseno ao quadrado é igual a meio de 1 mais cosseno de 2x, ok? Então, dependendo se for seno ou for cosseno, a gente vai usar essas identidades, certo? Às vezes, pode ser que seja útil a gente usar a seguinte identidade. Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Então, a gente precisa se lembrar isso. Quando a integral envolver seno ou cosseno de expoente ímpar, a gente usa a primeira identidade. Quando envolver o expoente par, a gente usa uma das segundas identidades, ok? Vamos ver um exemplo. Integral de cosseno ao cubo de x. O que é que a gente observa aqui? O cosseno, ele está com um expoente ímpar. Então, a gente vai usar a observação A para calcular essa integral. Quem vai ser o resultado dessa integral? Qual é o primeiro passo? A gente separa um fator da função, ou seja,
Cosseno ao cubo a gente pode reescrever como cosseno ao quadrado vezes cosseno de x, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Isso é separar um fator, ok? Para que surja aí um cosseno ao quadrado para a gente poder usar a identidade. Então aí vai surgir um cosseno ao quadrado e aí a gente vai reescrever isso usando a identidade lá, a identidade fundamental, ok? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, que foi o que nós fizemos aí na segunda parte, certo? E repetimos o cosseno de x dx. E agora, para integrar essa função, a gente usa a substituição simples. A gente chama u de seno e du de cosseno. Então, aí a gente vai ficar com a integral do tipo 1 menos u ao quadrado du, que é simples de calcular. A gente separa as integrais, calcula a integral de du e calcula a integral de u ao quadrado. Integral de du é o próprio u, menos a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Pronto, e agora a gente faz o quê? Volta para a variável original, que é x. Então, quem é o que a gente usou lá em cima? Seno de x. Então, seno de x, a gente substitui o u por seno de x. Então, vai ficar o resultado, seno de x igual, menos 1/3 do seno ao cubo de x mais c, certo? Então, observe que aqui nós tivemos uma potência, um cosseno com uma potência ímpar. Então, a gente utiliza a observação A. Agora, nós temos aqui uma integral que ela envolve um cosseno par e um cosseno com uma potência par e um seno com uma potência ímpar. Nesses casos, a gente pode escolher uma das duas observações para utilizar, certo? Então, a gente pega a mais simples. Nesse caso, o que vai dar menos trabalho para a gente é pegar a potência ímpar do seno e separar um fator. Então, a gente vai separar ali o seno à quinta, a gente vai escrever como seno à quarta vezes seno. E repete o cosseno ao quadrado. E aí, de novo, a gente vai escrever seno ao quadrado, a gente pode reescrever assim, vezes cosseno ao quadrado, vezes o seno. E aí, a gente substitui a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? Pronto, aí, substituindo a relação trigonométrica, nós vamos conseguir integrar facilmente. E aí a gente vai usar de novo substituição para integrar, ok? A gente vai chamar u de cosseno e a derivada disso vai ser menos seno de x dx. E aí, a gente vai obter com isso uma integral do tipo menos integral de 1 menos u ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes u ao quadrado. Integrar isso é fácil porque a gente vai usar a regra simples de integração, ok? Então, integrando isso, a gente vai obter, por fim, essa última expressão aí. Menos 1 sobre 7 cosseno à sétima de x, mais 2/5 do cosseno à quinta de x, menos 1/3 do cosseno ao cubo de x mais c. Então, nós tivemos aí mais um exemplo de utilizando integração trigonométrica, certo? Agora, a gente também tem outras funções trigonométricas, né? Que são, no caso, a secante e a tangente, que nós vamos ver aqui como é que estudamos, ok? Então, a observação C. Se a potência da secante for par, a gente vai separar um fator de secante ao quadrado, semelhante ao que fizemos anteriormente. E vamos usar essa relação trigonométrica. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E aí a gente finaliza com a substituição de u igual a tangente de x, certo? Um outro caso que pode surgir é se a potência da tangente for ímpar. Então, aí nesse caso, a gente vai separar um fator secante vezes tangente, certo? E usar a seguinte relação trigonométrica. Tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Daí a gente finaliza também com a substituição, mas nesse caso a gente chama u de secante, ok? E aí na observação nós temos duas integrais que vão ser úteis para a gente nesse caso, que são integrais imediatas. A gente chama como integrais imediatas. A integral da tangente é ln da secante
e a integral da secante é ln da secante mais tangente. Ok? A gente vai precisar lembrar dessas duas integrais imediatas. Vamos ver um exemplo utilizando essas observações. Tangente ao cubo de x. Então, observe, a gente tem aqui uma potência ímpar da tangente. Então, vai ser a observação C que a gente vai usar. A gente separa um fator da tangente. Então, tangente ao cubo vai ser escrita agora como tangente ao quadrado vezes tangente. Aí, a gente usa a relação trigonométrica. Tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, substitui, vezes tangente. E aí, resolvendo isso, a gente vai ter uma integração que a gente vai usar a substituição como a observação indica. A gente vai substituir o igual a tangente. Substituindo, a gente consegue integrar facilmente. E aí, a gente obtém, né? A gente já sabe como integrar isso. A gente vai obter a integral de u du, né? Bem simples. A integral de u é o ao quadrado sobre 2. E a integral da tangente, que é a integral que nós vimos ali na última observação. Integral de tangente é ln mais ln da secante, ok? Então, a gente volta aí para a variável original, o u é tangente, então vai ficar 1 meio de tangente ao quadrado de x mais ln da secante mais c. Então, a gente viu aí mais um exemplo de como se usam as integrais trigonométricas. E aí, o que pode ser útil também para resolver integrais? As integrais trigonométricas com produtos. A gente usa as relações que a gente já conhece de trigonometria que utilizam produtos. Por exemplo, seno A cosseno B é igual a 1 meio de seno de A menos B mais seno de A mais B. Seno de A seno B é igual a 1 meio do cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. E o cosseno de A vezes o cosseno de B é igual a 1 meio cosseno de A menos B mais o cosseno de A mais B. Então, é importante que vocês também lembrem dessas identidades trigonométricas, ok? Vamos ver um exemplo de como a gente usa a integral com isso. A gente tem a integral de seno de 4x vezes cosseno de 5x. Observe que essa é uma integral que cabe numa daquelas integrais de produtos que a gente acabou de ver, onde o nosso 4x é o nosso A e o 5x é o B. Então, a gente vai precisar usar aquela primeira identidade com produtos, né? Seno A, cosseno B. Então, a gente vai ter, a gente vai precisar saber quem é A menos B. Então, se A é 4x e B é 5x, A menos B é menos x. E A mais B é 9x. Então, substituindo e utilizando a relação de identidade trigonométrica com produto, a gente vai ter que essa integral vai ser igual a 1 meio da integral de seno de menos x mais seno de 9x. Aí a gente resolve isso aí simplesmente, é só separar as duas integrais, certo? Integral de seno de menos x e integral de seno de 9x. Separando essas integrais e integrando, a gente vai obter esse resultado aí, que vai ser meio do cosseno de x menos 1/18 do cosseno de 9x mais c. Que a gente integra aí simplesmente usando também a tabelinha de integrais imediatas. Ok? Então, até agora, nós vimos as integrais trigonométricas. E agora a gente vai estudar um outro método, que é a integração por substituição trigonométrica, que a gente vai usar quando a gente tiver expressões que envolvam as raízes, como a gente pode ver aí na tabela. Para a expressão raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, nós vamos usar a substituição x igual a seno de θ. Quando a gente tiver raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, nós utilizamos x igual a tangente de θ. E quando tivermos raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente usa a substituição x igual a secante de θ, ok? Vamos ver um exemplo de como funciona esse método, porque ele pode ser um pouco complicado de entender só na teoria. Então, vamos ver um exemplo. Observe, a gente tem aqui uma integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado.
Então, observe que essa integral ela envolve uma expressão do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado, que é a primeira expressão que nós vimos lá na tabelinha. Então, para essa substituição, a gente vai usar a substituição, a gente vai chamar x de a seno de θ. Como a gente tem raiz de 9 menos x ao quadrado, a gente tem que pegar um número que é elevado ao quadrado de 9. Então, seria o número 3. Então, nosso a vai ser o 3, por isso que o x é igual a 3 seno θ. Daí, a gente vai precisar encontrar o dx também, porque a gente vai mudar todas as variáveis dessa função para integrá-la, ok? Então, se x é 3 seno de θ, a derivada de x vai ser 3 cosseno de θ, dθ, certo? Para substituir na integral também, nós vamos precisar do x ao quadrado. Então, se x é 3 seno θ, x ao quadrado é isso tudo ao quadrado, que vai dar 9 seno ao quadrado de θ. Vamos substituir agora a raiz, para a gente já montar a integral com todas as substituições, ok? Raiz de 9 menos x ao quadrado vai ser o quê? 9 menos a expressãozinha que nós já calculamos para x ao quadrado, 9 seno ao quadrado de θ. Isso aí igual, dθ, né? Igual a 3, a gente só vai ali, ó, colocar em evidência o 3, certo? Ou melhor, o 9, a gente vai botar em evidência o 9, e quando a gente calcular a raiz de 9, vai sair o 3 da raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, ok? Aí, calculando, substituindo pela identidade trigonométrica, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Raiz de cosseno ao quadrado é o próprio cosseno. Então, dessa expressão aí, surge pra gente 3 cosseno de θ, certo? E aí, agora a gente vai montar a integral com todas essas substituições que nós fizemos agora. Então, quem vai ser a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado? Em cima, dx, né? Em cima, nós vamos colocar a expressão que nós acabamos de obter, 3 cosseno de θ, vezes dx, que é 3 cosseno de θ, dθ, dividido por x ao quadrado, que é 9 seno ao quadrado de θ. Então, aí a gente obtém, ó, no numerador, 3 vezes 3, 9. Então, a gente pode dividir 9 por 9, ok? Então, aí a gente cancela esses números. E aí a gente vai ficar com cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado. E aí a gente vai lembrar que cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é igual a cotangente. Então, a gente vai reescrever essa integral. Essa integral é igual a cotangente ao quadrado de θ. E cotangente ao quadrado, a gente também sabe que tem uma relação trigonométrica que diz que é igual a cossecante ao quadrado menos 1. Então, a gente vai reescrever de novo. Daí é só a gente separar as integrais e elas saem pelas integrais imediatas. Okay? A integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente de θ e a integral de dθ é θ. Então, a gente fica com esse resultado. Só que nós temos a integral na variável x e nós obtivemos o resultado dela na variável θ. Então, é necessário que a gente volte a integral para a variável original, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Lá da substituição, a gente tem que seno de θ, x é igual a 3 vezes seno de θ, né? Então, daí a gente vai isolar o seno e vai obter seno igual a x sobre 3. Se a gente usar a trigonometria no triângulo retângulo, seno θ igual a x sobre 3, vai dar pra gente ali, ó, a outra variável, outro cateto, que é raiz de 9 menos x ao quadrado, certo? Então, daí a gente vai ter o cosseno, porque num triângulo retângulo a gente pode obter o cosseno, o seno e a tangente. Então, o cosseno, a gente sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por isso que o seno é x sobre 3, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente, raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, que é 3. Ok? Então, daí, de um ou de outro, a gente pode achar o arco seno ou o arco cosseno, certo? Então, o arco cosseno, o θ, que a gente precisa encontrar, vai ser igual ao arco seno de x
sobre 3, ok? A gente vai precisar disso, por quê? Porque observe que o nosso resultado lá da integral, nós obtivemos uma cotangente de θ, que a gente precisa voltar para x, e um θ, que a gente também precisa voltar para x. Então, o θ a gente já encontrou, que é o arco seno de x sobre 3, já voltou para a variável x, ok? E a cotangente, o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, num triângulo retângulo, a gente também pode encontrar a tangente. A tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, o inverso disso é cosseno sobre seno. Fazendo cosseno sobre seno, a gente vai encontrar o valor da cotangente, que é raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Então, nós encontramos o valor da cotangente, a expressão cotangente em x, e o arco seno, o θ, né, que é o arco seno de x sobre 3. Então, é só voltar para a variável substituindo lá no resultado. E aí, isso dá para a gente como resultado, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos arco seno de x sobre 3. Então, sempre que a gente terminou de integrar a substituição, a gente tem que voltar para a variável original. E no caso da substituição trigonométrica, a gente procede dessa maneira, ok? Vamos ver outro exemplo. Nós temos aí uma integral agora de dx sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4. Observem que essa substituição é a segunda expressão lá da tabelinha. Nós temos a substituição a tangente de θ, ok? Então, a gente vai fazer x igual a 2 tangente de θ, que é a nossa substituição. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, fazendo 2 ao quadrado, a gente encontra na expressão a mesma expressão que a gente precisa para substituir. Então, a gente faz da mesma maneira que nós fizemos no exemplo anterior. X vai ser igual a 2 tangente de θ. Então, a derivada disso, 2 secante ao quadrado de θ. X ao quadrado vai ser 4 tangente ao quadrado de θ, porque é só a gente elevar ao quadrado a expressão x. E a expressão que falta é raiz de x ao quadrado mais 4. Então, substituindo x ao quadrado mais 4, a gente obtém, né, e fazendo as devidas simplificações, a gente vai obter 2 secante de θ. Agora, a gente vai para a integral e substitui. A gente vai ficar com o quê? Dx, que é 2 secante ao quadrado de θ, dθ. E embaixo a gente vai ter 4 tangente ao quadrado de θ vezes 2 secante de θ. E aí a gente vai cancelar 2 dividido por 2, né? A gente divide. E a gente também vai dividir secante ao quadrado por uma secante que tem no denominador. Então, isso vai sobrar para a gente 1/4 da integral de secante de θ tangente ao quadrado de θ. Usando as relações trigonométricas, a gente vai obter que secante de θ sobre tangente de θ é igual a cosseno θ sobre seno ao quadrado de θ. Ok? Vocês podem verificar isso. Então, essa integral agora é essa que nós obtivemos, que está aí destacada. Para resolver essa integral, a gente usa substituição simples. Vamos chamar u de seno e o nosso du vai ser cosseno. Daí, substituindo, a gente vai integrar, né, agora a função em u, porque nós mudamos a variável. E vamos obter, com esse resultado, né, depois de trazer de u para θ, menos 1 sobre 4 seno θ, mais c. Então, de novo, a gente obteve um resultado em θ. Nós vamos precisar agora colocar esse resultado em x. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar mudar para x? Só esse seno θ. Então, fica mais fácil para a gente. Seno θ, de novo, usando a trigonometria num triângulo retângulo, vai dar para a gente que x sobre raiz de x ao quadrado mais 4 é o próprio seno. De onde foi que nós obtivemos isso? Da substituição que x é igual a 2 tangente de θ. Ok? Então, a gente usa essa substituição para montar o triângulo retângulo. Ok? Então, a gente vai encontrar esse seno. Então, a gente já encontrou o seno na variável x, é só substituir na integral. O valor da integral, então, agora vai ser menos 1 sobre 4, raiz de x ao quadrado mais 4 sobre x mais c. Ok? Então, vai ser sempre útil para a gente trazer
análise no triângulo retângulo, ok? Da trigonometria no triângulo retângulo. Então, por hoje, nós terminamos aqui. Nós estudamos 3 métodos de integração hoje. Na verdade, 2 métodos, a integração por partes e a substituição trigonométrica. E vimos também dicas de como calcular integrais trigonométricas com potências pares ou ímpares, certo? Ainda tem alguns outros métodos que nós estudaremos e nós faremos isso na próxima aula. Estudem o material, tirem dúvidas e é isso. Bons estudos!